Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Né? Com o título Jesus é o único Deus, né? E ainda tem o título 2. Ainda tem o 2, tá, amados? Que ele botou ainda o 2. Ai, peraí. Fica assim direitinho. Tá. Eu acho que tá bom, né? Então vamos dar aqui continuidade, tá certo, amado? Vamos lá. A tradição fala de três. Então, pastor, o que existe na realidade? Existe um único Deus que se manifestou triunicamente. Então sim, um único Deus que se manifestou triunicamente. Por isso é que nós temos que lhe mostrar a deidade de Cristo, que Cristo é Deus. Então, primeiro... Vocês vejam que está totalmente fora do que está na Escritura, né? Totalmente fora, porque a Escritura não fala de a deidade de Deus, de trindade, deidade como ele está falando aqui. Veja, vamos voltar aqui de novo para ver o que ele está falando. Veja bem, olha só. Unicamente. Por isso é que nós temos que lhe mostrar a deidade de Cristo, que Cristo na realidade. Existe um único Deus que se manifestou triunicamente. Então sim. Veja bem, isso não está escrito em nenhuma parte da Bíblia, tá certo? De que Yahweh se manifestou triunicamente. Isso não tem, olha só, versículos bíblicos de Jesus se manifestou triunicamente. Vamos ver. Amados, a gente tem que ir de acordo com como está na Escritura. Veja, eu coloquei versículos bíblicos de Jesus se manifestou triunicamente, ó, como ele falou. Porque ele está falando que Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, então Jesus se manifestou triunicamente. Certo? Então, o próprio Jesus se enviou, porque ele é Deus. E não é isso que está na Escritura. A Escritura diz, e a Yahushua diz, o Pai me enviou, o Pai é maior do que eu. Então, vocês vejam que foge totalmente. Veja, versículos de glória de Deus, tá? Olha, versículos que mostram como Jesus cura. Dicionário bíblico, vocês vejam que aqui não tem nada relacionado a triunicamente. Vamos ver aqui, ó, porque eu botei junto, né? Vamos ver aqui. Ó, glória de Deus sobre quem Jesus é, sobre quem é Jesus, tá? Então vocês vejam que não tem respaldo, inclusive, amados. Tem um site aqui que eu esqueci até de falar com vocês, tá? E esse site aqui é muito interessante, porque aqui mostra, tá? Que Jesus não é Deus. E esse site aqui é do Islã, ó. A religião do Islã. Todas as religiões vieram da maçonaria, são todas engano, mas umas pegam verdades para poder dar respaldo à mentira. Então eles não acabam com a verdade totalmente. Porque se eles acabarem com a verdade, não vai ter crédito à mentira. Então vocês vejam bem, olha o que diz aqui esse site. Eu vou botar para vocês no link da descrição. Olha. Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha o que diz esse site. 90 versículos dizem Jesus não é Deus. Tá? Eu vou botar para vocês na descrição. 90 versículos. Tá certo? Diz que Yahushua não é Deus. Ele nunca se denominou Deus. Então vamos colocar aqui, ó. Versículos bíblicos que
Jesus é Deus. Vamos ver. Versículo sobre a divindade de Jesus Cristo. Vamos ver. Vamos ver aqui, amados, porque isso é uma coisa muito séria. Porque a Escritura é bem clara. A Escritura diz o seguinte, o próprio Arrucha disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, mas tem que ser como diz a Escritura, e não como o sistema religioso diz. E isso aí da Trindade, isso aí, essa doutrina, veio da Igreja Católica, no Concílio de Calcedônia, que eles decidiram, como o Paulo Júnior disse num dos vídeos, eles decidiram a natureza de Jesus. Eles não foram, conforme está escrito, conforme Arrucha revelou, conforme Arrucha ensinou na Escritura, mas eles decidiram como seria a natureza de Jesus. E por que eles fizeram isso? Justamente para a pessoa não fluir rios de água viva. Por quê? Porque a pessoa crê como diz a religião. Porque as pessoas são convertidas à religião. Não crê como diz a Escritura. Então vocês vejam bem. Vamos ler aqui para ver se está escrito aqui que Deus, ele é triunicamente. Vamos ver o que está escrito isso aqui. Porque da mesma forma que o sistema ensinou, que são 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os 3 são um, né? Esse aí também, essa teoria do Miguel Ângelo também está errado, porque ele está dizendo que Deus, ele se manifestou triunicamente, ele é um Deus que se manifestou triunicamente. Isso também está errado. Porque na Escritura não fala de um Deus que se manifestou triunicamente. A Escritura fala de Yahweh, que é Deus, que é o verdadeiro e único Deus, como a Arrucha mesmo falou em João 17:3. A vida eterna é esta, Pai, que te conheço a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Arrucha que enviaste. Então a Escritura diz respeito a Deus Pai, que é o Deus verdadeiro Yahweh, que ele é Espírito. Então não tem Deus Pai e Deus do Espírito, porque o Pai é Espírito, ele é Espírito. Então o Pai é um Espírito. E diz respeito também ao Filho, que é alma. E que quando o Filho diz que eles sejam eles quem? Aqueles que estão no Pai e no Filho. Que eles sejam um, Pai. Assim como eu sou um em ti, assim como nós somos um. Como ele diz nós somos um, não é que ele é o Pai. Não é que ele é Yahweh, mas ele é um no Espírito, no entendimento do Pai. É isso que está na Escritura. Tá certo? Então vamos ler aqui a divindade de Jesus Cristo na Bíblia, para ver se tem divindade de Yahushua na Bíblia. Vamos lá. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Yahweh e era Yahweh. Ele estava com Yahweh no princípio. Desculpa, amados. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, vamos ler aqui. João 1, de 1 a 3. Vamos ler. Eu faço questão de ler isso, amados. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Vai demorar bastante, João 1. João 1. Vai demorar, porque tem ainda a parte 2. Eu faço questão de também avaliar a parte 2 dessa pregação do Miguel Ângelo. Então, esse vídeo aí vai ter muitas partes. Então, vamos lá. No princípio, era aquele que é a palavra. Quem é a palavra? Como a gente leu? Quem é a palavra? Que o Rubem Barreto, da Nova Vida, disse que a palavra é a Bíblia, e que a Bíblia vai julgar, né? Como ele falou. Então, quer dizer, quem é a palavra aqui que está escrito aqui, ó, na Escritura? Vamos ler? Quem é a palavra? Para a gente ver que aqui, na Escritura, está se falando de um Deus. Tá certo? 13, cadê? 13. Na Escritura está falando de um Deus que é Yahweh e está falando da palavra. Quem é a palavra? Veja bem. A sua capa deixa eu botar aqui do 11 ao 13. Do 11 a 13, porque aí fica mais fácil.
A gente vê quem é a palavra, tá? Então vamos lá. Em seguida, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Está falando de quem? De Yahushua. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a palavra de Yahweh. Ó, e o seu nome é verbo de Yahweh. Verbo, palavra, são sinônimos. Então está falando de quem que é a palavra? Yahushua. Então vamos lá. Yahushua, a palavra, veja bem. No princípio era aquele que é a palavra. Que é a palavra? Yahushua. Certo? Então ele estava no princípio, porque Yahweh, ele também fez surgir Yahushua quando ele disse: haja luz e houve luz, e viu Yahweh que a luz era boa. Essa luz é Yahushua. Por isso que ele disse: eu sou a luz do mundo. Tanto é verdade, amados, que a gente vai ver em Gênesis, né? Eu faço questão de botar aqui, Gênesis 1, depois eu volto aqui de novo, olha só. Pra gente entender bem. Gênesis 1. Hoje eu tô péssima para escrever. Espera aí, Gênesis 1. Vamos lá. Olha só, veja bem. Vamos aqui entender. No princípio, Yahweh criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o espírito de Yahweh se movia sobre a face das águas. Disse Yahweh: haja luz, e houve luz. Veja bem. Yahweh é espírito. E o próprio espírito de Yahweh, que é ele próprio, se movia sobre a face das águas. Porque Yahweh é espírito, amados. É isso que a gente tem que entender. Disse Yahweh: haja luz, e houve luz. Essa luz que Yahweh disse: haja luz, essa luz é Yahushua. Porque depois eles falam, tem gente que fala que essa luz é o sol, mas não é. Vamos ver. Verso 3, haja luz e houve luz. Viu Yahweh que a luz era boa e separou a luz das trevas. Separou Yahushua, que é a luz, das trevas, que é Terrom. É isso que está dizendo o texto. E Yahweh chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Aqui está falando, Yahweh chamou a luz dia e as trevas noite. Mas está falando dia de claridade, de que Yahushua luz e noite, Terrom, porque Terrom é trevas. Depois disse Yahweh: haja entre águas um firmamento que separa as águas. Então Yahweh fez o firmamento, separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Yahweh chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Yahweh: ajunte-se no só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Yahweh chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Yahweh viu que ficou bom. Então disse Yahweh: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Ele viu e Yahweh viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Veja, o terceiro dia, agora que ele vai fazer os luminares. Então vocês vejam que na parte de cima, quando diz que Yahweh fez dia e noite, ali não está falando de dia do sol e noite de lua. Está falando de dia, que é Yahushua, que é a claridade, que é luz, e de Terrom, que é trevas. É isso. Porque agora que vocês vão ver, olha, disse Yahweh, no quarto dia isso, olha: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite,
Agora que ele está fazendo físico, ali ele fez no espírito, que é Yahushua, tá certo? Ele criou Yahushua, que é a luz do mundo, que ele falou, haja luz, e Yahushua surgiu, e ele viu que a luz era boa, que é a luz e Yahushua, que é a luz do mundo. E aí, ele separou dia, Yahushua dia, ou seja, Yahushua é luz. E Terron é trevas. Agora é que ele vai fazer no físico. Veja, disse Yarro, haja luminário no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminário no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Yarro fez os 2 grandes luminários, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Yarro os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. Aqui, separou a luz das trevas no físico, nessa terra física. Em cima, ele separou a luz das trevas no espírito. Yahushua luz, Terron é trevas. E Yarro viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Tá certo? Então vocês vejam bem. Só para a gente entender essa parte. Então vamos voltar aqui em João 1. João 1. Vou até digitar devagar. Ó, no princípio era aquele que é a palavra. A palavra é Yahushua. Ele estava com Yarro, ou seja, Yahushua, que a palavra estava com Yarro. E era Yarro. Só que esse era Yarro, não é que Yahushua é Yarro, é que Yahushua era um no espírito do Pai. Ele estava no mesmo entendimento do Pai. Ela estava com Yarro no princípio. Ela quem? A palavra, que é Yahushua. Então vocês vejam que Yahushua não é Yarro, porque aqui, ó, a palavra Yahushua estava com Yarro no princípio. Então estavam os 2, o Pai e o Filho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Veja, como a gente viu em Gênesis 1, que Yarro separou a luz das trevas, ou seja, Yahushua é luz, Terron é trevas. Não tem mistura entre os 2. Não tem comunhão entre luz e trevas. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Entendeu? Aí aqui surgiu um homem enviado por Yarro chamado João. Tá certo? Então, ok. Vamos aqui voltar aqui para a gente entender bem. Então, aqui a gente está vendo que quando diz que Yarro era Deus, né? Cadê? Ele estava com Yarro e era Deus, não é? Ele era Yarro no entendimento, tá certo? Yahushua era Yarro no entendimento do Pai, no mesmo espírito do Pai, tá certo? É bem claro isso aqui na Escritura. Vamos lá. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aqui está falando de quem? De Yahushua, aquele que é a palavra. Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então você está falando, está vendo de novo, está falando da palavra que é Yahushua e do Pai, está falando do Pai e do Filho, mas o Pai é um, o Filho é outro. Não está falando que os 2 são um, de Yahushua seu Pai. Não, Yahushua tem o entendimento do Pai, ele está no entendimento do Pai, tá certo? Ele é um no entendimento do Pai. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Amados, aqui ele está falando que ele será chamado Deus poderoso, mas é Deus poderoso no sentido dele estar unido no entendimento do Pai. Não é que ele é Deus, mas o Pai estava nele, tá? O Pai estava nele. Aí tem que entender o seguinte, amados, veja, para a gente entender, nós, né, como é que nós nascemos? Nós nascemos porque nós somos frutos de uma relação sexual entre uma mulher, certo? Então o homem tem relação com a mulher e ali o óvulo fecunda
tá certo? E aí a fecundação, né? O espermatozoide fecunda o óvulo da mulher e aí vem a fecundação, ou seja, nós somos fruto do quê? Do esperma do homem, né? Que fecunda, e aí nós viemos da genética do pai e da mãe, do DNA do pai e da mãe. Nós temos as características do pai e da mãe, por quê? Porque o espermatozoide, né, foi no óvulo da mulher e ali foi gerado uma criança, tá certo? Só que Yahushua, ele não foi gerado de espermatozoide humano. Ele foi gerado pelo espírito do pai. O próprio pai gerou Yahushua. Então, quando diz aqui que ele será chamado Deus poderoso, é porque o pai era Yahushua como se fosse espermatozoide, gente. Eu não estou falando que ele é espermatozoide, é para a gente entender, tá certo? Que o espírito estava, então o espírito, o pai que é Deus, que é espírito, que é o verdadeiro Deus, gerou Yahushua. Então Yahushua era o pai no espírito que foi gerado, tá certo? No espírito que foi gerado. É isso que a gente tem que entender. Assim como nós somos geneticamente do nosso pai, porque o espermatozoide fecundou o óvulo, então nós temos a genética do nosso pai e a genética da nossa mãe, e Yahushua, ele teve a genética do espírito, porque o pai é espírito, ele foi gerado pelo espírito. Então o Deus poderoso, que é Yahweh, era Yahushua no espírito, porque ele foi gerado pelo espírito, tá? E ele tinha a genética de Maria, por quê? Porque ele é humano. Entende? É isso que a gente tem que entender. Então aqui, como está falando, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Esse Deus poderoso é porque o espírito foi gerado nele, mas não é que ele é Deus. Yahushua não é Deus. Olha, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Veja, significa Deus conosco. Por quê? Porque ele veio revelar o Pai, e o Pai estava nele. O Pai estava nele, mas ele não é o Pai. Tanto que você vê, e chamarão Emanuel, mas isso aqui também é blasfemado, porque aqui não é. E chamarão Yahushua, que significa Deus conosco, ou então Yahu salva, né? Porque Yahushua é Yahu salva, porque Yahushua tem o nome do Pai, tá certo? Então, vocês vejam bem. Vamos continuar. Pois em Yahushua habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, aqui não está falando que Yahushua é corporalmente toda a plenitude da divindade. Não está falando isso aqui. Aqui está falando que, pois em Yahushua habita, ou seja, mora corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então a mesma plenitude da divindade, que é o Espírito que habitava e que habita em Yahushua, hoje também nós recebemos pela fé essa mesma plenitude que é o Espírito. É isso que está falando. Então, quando diz isso aqui, nós também somos Deus? Não, amados. Nós temos o Espírito do Pai que habita em nós, naquele que crê. Nós somos um no entendimento do Pai e do Filho. Mas nós não somos o Pai, nós não somos Deus. Nós somos filhos de Yahweh, por intermédio de Yahushua, e nós somos um no Pai e no Filho, no mesmo Espírito. Tá? Então vamos lá. Mas aqui, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, ele lhe disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Yahushua a Moisés. Aqui era Yahushua falando: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Tá? Porque aqui era Yahushua falando. Respondeu Yahushua: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Para vocês verem que Yahushua falou isso para os líderes religiosos daquela época. Yahushua respondeu: vocês não me conhecem, Filipe. Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Veja, quem me vê, vê o Pai. Porque ele veio revelar o Pai.
Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? Veja, ele não disse, você não crê que eu sou o Pai? De ser o Pai que é Espírito. Ah, olha bem, veja bem. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja, está falando de dois, pai e filho. Ele está no Pai e o Pai está nele. Está bem claro na Escritura. Se ele fosse o Pai, ele iria dizer, você não crê que eu sou o Pai? Mas não está escrito isso, está dizendo, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Veja, o Pai que vive em mim, o Pai que é o Espírito vive nele, está realizando a sua obra. Aí aqui, eu e o Pai somos um, tá? Veja bem, eu e o Pai somos um. Esse aqui, amados, veja bem, quando ele fala eu e o Pai somos um, vamos lá, vamos ler aqui João 10:30. João 10:30, vamos lá. Olha, meu Pai, vamos ler aqui 29. Meu Pai, que as deu para mim, vamos ver aqui mais acima. Veja bem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Vamos ver. Ah, sim, peraí. Olha, vamos ler daqui, para a gente entender, tá, amados? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Elas quem? As ovelhas. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ele não está falando que ele é o Pai. Veja bem, meu Pai, isso é a palavra de Yahushua. Meu Pai, que as deu para mim, deu quem? As ovelhas. É maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Esse eu e o Pai somos um, amados, é no espírito, no entendimento. Eu tenho o mesmo entendimento do Pai no espírito. Ele não é do físico, ele é do espírito. Tanto que ele disse, meu reino não é deste mundo. Então, como ele diz, eu e o Pai somos um, é no mesmo entendimento. Não é que ele é o Pai, que ele é espírito, ele é um. Ele tem o espírito do Pai. Isso é bem claro na Escritura. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Yahweh. Veja bem, estava dizendo que Yahweh era seu próprio Pai. E vocês vejam que ele sempre falou, o meu Pai, que Yahweh é o Pai, e ele é o Filho. Aí eles estavam achando que ele estava se igualando ao Pai, a Yahweh, por ele dizer que ele é filho de Yahweh. Vocês vejam bem, mas aqui ele não disse que ele é Yahweh, dizendo que Yahweh era seu próprio Pai, igualando-se a Yahweh. Veja bem, mas ele não estava se igualando a Yahweh. Pelo contrário, ele estava dizendo que, ele sempre disse, meu Pai é maior do que eu, o meu Pai que me enviou. Então vocês vejam bem. E ele disse, o único Deus verdadeiro que é o Pai dele, que é o nosso Pai Yahweh, né? Que o Pai dele é o nosso Pai. E Yahushua disse a Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé, Senhor Deus e Deus meu. Sim, mas aqui ele estava falando isso, Senhor Deus e Deus meu, mas isso aí foi uma expressão de Tomé, mas ele não estava dizendo que Yahushua é Deus. Ele não estava dizendo que Yahushua é Deus, tá? Seja a atitude de vocês a mesma de Yahushua, que, embora sendo Yahweh, vamos ver isso aqui, não considerou que o ser igual a Yahweh era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vamos ver aqui como é que está aqui esse Filipenses 2, 5, 7. Filipenses 2, 5 e 7. Né? Vamos ver aqui. Filipenses 2, 5 e 7. Cadê você, Filipenses?
Filipenses 2. A gente sempre tem que estar, amados, avaliando as versões da Bíblia. Tá? Porque tem um que falou alguma coisa. Vou fazer o seguinte. Vou dar pausa nesse vídeo, porque eu tô olhando agora que já passou. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui, que a gente vai ver essa parte aqui. Eu vou voltar de novo nesse aqui, pra gente ver como é que tá na outra Bíblia, tá certo? Nas outras versões, tá? Amados, o interessante é a gente entender o seguinte. Yahushua, ele não é Deus, ele é filho de Yahweh. Se ele fosse Deus, se ele fosse Yahweh, ele teria dito. Quando ele diz, o Pai e eu somos um, é no espírito, no entendimento. Tá? Isso é bem claro na Escritura. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Por favor, dê o like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para vocês receberem notificações do YouTube. Tá, amados? Muito obrigada. E sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.